Ainda trabalhando com essa aula 2, vamos agora para o tópico 5, excluindo dados. Basicamente, você pode excluir a planilha, igual nós trabalhamos, ou pode excluir dados da planilha. Por exemplo, eu tenho aqui esse conteúdo, que é um 5, ou 7, ou o título, que é notas escolares. Para me excluir, eu poderia simplesmente pressionar a tecla Delete do teclado. Pronto, esse conteúdo foi excluído. Vou apagar um nome, por exemplo, Carlos, aperto a tecla Delete, esse nome foi excluído também. Então, dessa forma, eu poderia excluir qualquer conteúdo do Excel. Poderia também selecionar um conteúdo, que são várias células, e clicar e apertar a tecla Delete. Pronto, esse conteúdo todo selecionado será excluído também. Vou mandar desfazer para o meu conteúdo voltar aqui para a tela. O tópico 6 dessa aula 2, que seria substituindo dados, eu utilizo quando eu quero digitar um novo conteúdo em uma célula. Por exemplo, se eu quero, aqui tem o nome Carlos, eu quero colocar Fernando, por exemplo. Eu poderia simplesmente clicar no local que eu quero e digitar o novo conteúdo, Fernando. Pronto. Pressiono a tecla Enter. Esse conteúdo que tinha um nome agora tem um nome diferente. Essa é uma das maneiras de inserir um novo conteúdo. Uma outra maneira para editar um conteúdo seria com o cursor posicionado na célula, eu pressionar a tecla F2. Pronto, essa célula que estava selecionada, ela foi editada. Então o F2 seria para editar um conteúdo. F2 editou. Uma outra maneira seria eu clicar duas vezes, por exemplo, duas vezes Maria, pronto, ele edita o conteúdo que eu poderia alterar. Digamos que aqui seja Maria José. Enter, pronto, esse nome foi editado. Então, para editar um conteúdo, eu posso clicar duas vezes ou pressionar a tecla F2 com a célula selecionada. O próximo tópico aqui nosso seria alterando a largura das colunas. Existem algumas maneiras de fazer isso. Observe que, como já trabalhamos lá na aula 1 do Excel, essas letras aqui são as colunas do Excel. Observe que algumas palavras, alguns nomes não estão cabendo na coluna. Essa interseção entre o A e o B, por exemplo, é onde eu vou clicar e arrastar para aumentar o tamanho dessa coluna. Cliquei e arrastei, essa coluna foi alterado o tamanho. Vou aumentar um pouquinho mais. Olha, observe que agora o nome do aluno e Maria José, que não estava cabendo, agora ficou no tamanho correto. Uma outra maneira também de alterar a coluna seria clicar duas vezes nessa interseção entre as colunas, que ele ajusta automaticamente ao tamanho. Duas vezes, observe que agora coube aqui, ó, segundo bimestre, clique duas vezes, ele coube o conteúdo. Média final, observe que está ultrapassando para a coluna E, clico duas vezes, ele vai ajustar automaticamente ao tamanho da coluna. De forma equivalente, eu também posso alterar o tamanho da linha também. Observe que se eu clicar e arrastar, ele também vai ajustando o tamanho das linhas. Posso fazer isso com qualquer linha, usando essa linha divisória entre os números, que seriam números das linhas. Um outro item importante, que seria o tópico 8 dessa aula, seria inserindo linhas e colunas. Eu posso, por exemplo, digamos que aqui eu queira colocar um conteúdo entre o segundo bimestre, a coluna do segundo bimestre e a coluna da média. Digamos que eu queira colocar aqui o terceiro bimestre, o quarto bimestre também. Uma maneira seria eu clicar com o botão direito do mouse e clicar em inserir. Se eu faço isso clicando aqui na cabeça das colunas e clico em inserir, observe que ele vai inserir uma coluna. Digamos que eu queira inserir outra coluna, botão direito, inserir, e ele inseriu uma nova coluna. Agora bastaria eu digitar o novo conteúdo, né?
que seria o terceiro bimestre, quarto bimestre. De forma semelhante, eu também poderia inserir linha. Digamos que eu queira inserir uma linha aqui, ó, botão direito, inserir. Observe que ele inseriu uma linha entre o João e a Maria José. Aqui, digamos que eu vá colocar o Carlos, que estava anteriormente, eu apaguei, né? E aqui eu poderia digitar as notas do Carlos. Digamos que o Carlos tirou 8 no primeiro bimestre, 9 no segundo bimestre. Ok? Então essa parte de inserir é um ponto interessante para mim ir ajustando o conteúdo da minha planilha de acordo com a necessidade. Aqui o tópico 9, que seria excluir linhas e colunas. Digamos que eu coloquei aqui na coluna D e na coluna E o terceiro bimestre e o quarto bimestre. Eu quero excluir, eu posso fazer de forma semelhante. Botão direito aqui na coluna, clico na opção excluir. Observe que o terceiro bimestre saiu daqui. Vou excluir também o quarto bimestre, botão direito excluir, saiu o quarto bimestre, terceiro e quarto bimestre. E as linhas, mesma coisa, botão direito excluir. Observe que excluiu. Botão direito excluir, excluiu também essa linha. E dessa forma aí eu vou ajustando o meu conteúdo de acordo com a necessidade. Outro conteúdo importante no Excel seria a função localizar substituir. Nesse caso que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos numa planilha pequena, com pouco conteúdo. Por exemplo, eu quero localizar aqui o Carlos, eu sei que o Carlos está aqui. Mas às vezes no Excel eu posso trabalhar com uma planilha com um conteúdo gigantesco, com muitos dados, muitas informações. Para isso, daí eu preciso localizar um conteúdo, eu posso utilizar aqui no Excel a opção localizar substituir. Ela fica na guia página inicial, botão localizar substituir. Ele serve para buscar conteúdo. O localizar seria encontrar conteúdo na planilha, e o substituir seria substituir o conteúdo que eu pretendo localizar. Vou clicar aqui em localizar. Digamos aqui que eu queira buscar a palavra Carlos. Digito o nome que eu quero, clico em localizar próxima, ele já localizou. Na verdade ele já estava, né? Vamos colocar aqui José. Localizar. Observe que o cursor se posicionou no conteúdo. Aqui, se eu tivesse uma planilha gigantesca, eu procuraria um nome qualquer e ele faria essa localização. Agora, o substituir, que é na mesma caixa de diálogo, eu utilizo essa guiazinha aqui, ó, substituir. Digamos que em todo lugar que tiver José, eu quero substituir por Fernando. Então eu digito Fernando e vou clicar em substituir. Observe aqui na planilha que o local que está José passará a ser Fernando. Então, essa função localizou a palavra desejada e substituiu por uma outra palavra. Beleza? Fechar. Ele fecha a caixa de diálogo. Aqui tem algumas dicas importantes para você. Você vai depois só pedir essa planilha que você vai poder acompanhar esse conteúdo aqui, que seria algumas opções avançadas, algumas dicas da caixa de diálogo e localizar.